Olá, pessoal! Essa é uma correção das aulas de Geografia do PET 3, sétimo ano, semana 1, respostas completas. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, já dê o seu like aí no vídeo e vamos então analisar essa tabela. Então, na tabela de crescimento vegetativo do Brasil de 1940 a 2010, vamos analisar dado por dado. Então, de 1940 a 1950, a primeira taxa que aparece para nós é a taxa de natalidade, que é o número de crianças, que nasceram, e aqui a taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas que morreram. E, por fim, tem aqui o crescimento natural. Crescimento natural ou crescimento vegetativo são sinônimos, ok? Então, como chegou a esse valor aqui da taxa? A gente pega este valor, que é a natalidade, diminui pelo valor da mortalidade e coloca-se no valor de porcentagem. Então, 2,35 de 1940 a 1950. 2,90 de 1950 a 1960. Então, a gente pode perceber que esse número está aumentando. De 1960 para 1970, diminuiu só um pouquinho, Ficou praticamente estável, 2,89. De 70 para 80, 2,49, já é uma boa redução. E de 1980 para 1990, essa taxa já está abaixo dos 2. 1990 a 2000, 1,63 e finalmente de 2000 a 2010, 1,17. Então, a gente pode observar que as taxas vêm caindo aí ao longo dos anos. Então, a número 1. Escreva com suas palavras o que é crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo ou natural, é um valor calculado a partir da subtração das taxas de natalidade, que contabilizam o número de nascidos vivos, menos o valor da taxa de mortalidade, que contabiliza o número de mortos. E ambas as taxas devem ser divididas pelo número total de habitantes. Lembrando que também é importante colocar a taxa de crescimento vegetativo em porcentagem. 2A. Consultando a tabela, qual foi o período de maior e de menor crescimento vegetativo? Então, vamos retornar lá. Então, a de menor crescimento vegetativo é de 2000 para 2010. E a de maior é de 1950 para 1960, 2,90. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, o que você concluiu? Então, a resposta é que as taxas de natalidade e mortalidade caíram significadamente de 1940 a 2010 e as principais causas dessa diminuição são a redução na taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, e o aumento da expectativa de vida ou esperança de vida, que consiste na estimativa do número de anos que se espera ou se estima que um indivíduo deve viver. Pessoal, se for necessário, vocês podem parar a aula para poder escrever, dar uma pausa e escrevam aí as respostas, ok? Na número 3, nós tínhamos duas fotografias. Uma de uma família em 1911 e outra de uma família em 2019. Então, só de olhar as imagens, nós já podemos perceber, primeiramente, que essa primeira imagem é bem mais antiga, até mesmo sem olhar a data, que a gente pode perceber até que a foto é em preto e branco. E essa família é bastante numerosa. Já na segunda imagem, nós temos uma família bem pequena, os pais e uma criança. 3A. Quais as diferenças você percebe entre essas famílias? A primeira família é bem mais numerosa que a segunda. Além disso, a primeira fotografia foi tirada em 1911 e a segunda é mais recente, de 2019. Isso comprova a redução do número de integrantes das famílias, ou redução da fecundidade, número de filhos por mulher.
Então, a gente pode até mesmo relacionar com a tabela que nós vimos no início, né? Que tem reduzido aí o número de crianças, né? Então, a taxa de crescimento vegetativo. Então, essas duas imagens comprovam exatamente isso, que antes as mulheres tinham muito mais filhos do que hoje em dia. Então, as famílias têm reduzido o seu número. B. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. O que motivou essa nova composição familiar? Então, existem vários fatores que podem influenciar essa nova composição familiar, como a entrada da mulher no mercado de trabalho, o aumento do uso dos métodos contraceptivos, como pílula, camisinha, etc., né? Que então fica mais fácil evitar ter filhos, assim como um melhor planejamento do tamanho dessas famílias, devido ao alto custo financeiro para mantê-la. Então, antes de ter um filho, pelo menos a maioria das famílias pensa nos valores que vai gastar com isso, como que vai fazer para manter essa família. Então, hoje há um planejamento maior do tamanho da família que você quer ter. Então, na atividade 4 e 5, apareceu para a gente um mapa da distribuição da população do Brasil em 2010. Cada um ponto, né, segundo a legenda, significa 10.000 habitantes. Então, nós podemos observar aqui que a gente tem determinadas áreas, como, por exemplo, o litoral nordestino, com muitos pontos. Aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, bastante pontos. Aqui em Minas, a gente tem aqui a região central, né, que é a área de Belo Horizonte, com bastante pontos, mas a gente também tem outras áreas. Aqui na região norte, os pontos estão bem distribuídos, então a gente tem pouca áreas de ocupação. Nós já conversamos na aula, quem quiser ir revisar a nossa aula, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima ou clicar no card que vai aparecer ao final dessa aula, que é o fato que há uma má distribuição da população do Brasil. Inclusive, nós podemos chamar essa área aí do norte, que há poucas pessoas morando, até mesmo de vazio demográfico. 4. Identifique as áreas de Minas Gerais que apresentam maior concentração populacional. Então, as áreas de maior concentração populacional são a região metropolitana de Belo Horizonte, que nós vimos, né, que é bem maior do que as demais, o sul de Minas, Triângulo Mineiro, leste e zona da mata. 5. Por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Então, essa distribuição populacional desigual relaciona-se primeiramente com o histórico de povoamento do Brasil, que iniciou-se pelo litoral, devido à colonização portuguesa, e demorou a se expandir para a região norte. Além disso, há barreiras naturais ao povoamento na região norte, como a floresta amazônica. Então, não é fácil realmente morar em uma floresta, né, numa área de florestas. Também é preciso levar em consideração a atratividade econômica relacionada aos ciclos econômicos. Então, quanto mais valor financeiro, maior quantidade de gestão financeira, econômica, mais atrativo vai ser esse lugar. Então, a gente também tem que considerar essas questões dos ciclos econômicos. Nós também temos uma aula aqui no canal falando sobre os ciclos econômicos. Se vocês quiserem ter mais acesso a essas informações dos ciclos econômicos, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima ou nas janelas de imagens, de cards que vão aparecer aí ao final dessa aula. Muito obrigado por terem ficado até o final. Inscreva-se, dê o seu like nesse vídeo e tchau, tchau!